Beleza, então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Independente da hora que você que está assistindo depois estiver assistindo, para quem está assistindo agora é bom dia, né? Então, hoje a gente vai falar sobre ovogênese, que é a formação de gametas femininos, né? Ontem a gente viu a espermatogênese, que é a formação de gametas masculinos. A gente vai dar continuidade, a gente vai falar de ovogênese e também vai falar sobre a fecundação. Beleza? Então, vou aqui passar os slides para vocês naquele esqueminha. Final da apresentação, vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá, estratégias reprodutivas aqui. Beleza. Pessoal, deixa eu só tentar entrar aqui pelo meu celular na aula, porque aí eu fico vendo o chat aqui no celular. Eu acho que foi. Certo, foi. Então vamos lá. Então a gente vai hoje falar sobre a ovogênese, ou também chamada de ovulogênese, certo? A ovulogênese ou ovogênese é a formação de gametas femininos. No caso, vão ser os óvulos, né? Ou também chamados de ovócitos. E a gente hoje finalmente a gente vai entender por que que eu falei para vocês que o gameta de fato da mulher é o ovócito 2 e não o o óvulo, como a gente normalmente fala, né? Então, as fases da ovogênese, elas seguem aquelas mesmas fases lá da espermatogênese, né? Proliferação, multiplicação, crescimento, maturação e a parte de fato, né? Que é a formação do óvulo. E aí a gente vai entender como é que ocorre a formação de fato do óvulo. Então, vamos começar pelo começo, né? Lembra que eu falei para vocês que a ovogênese ela é um pouco diferente da espermatogênese? No caso, ela é um pouco mais complexa, né? Existe uma complexidade maior dentro da formação dos óvulos do que nos espermatozoides, né? A formação dos espermatozoides ela segue uma sequência bem simples, né? As coisas vão acontecendo e não tem muita coisa para parar, para ser parado, né? Então, a ovogênese ela vai ter alguns detalhes e por ela ter esses detalhes a mais, normalmente ela é mais cobrada do que a espermatogênese. Então preste bastante atenção, vamos passo a passo. Primeira fase é a mesma fase que ocorre lá na espermatogênese, é a proliferação ou multiplicação. O que é que vai acontecer? Lá na espermatogênese, a gente tinha as espermatogônias. Aqui na ovogênese, a gente vai ter as ovogônias, certo? Então, ó, espermatozoide vai ser espermatogônia, óvulo vai ser a ovogônia. Então, ovogônias são células normais. Quando eu falo células normais, eu falo de células. Só um minutinho, porque tem alguém tentando entrar. Quando eu falo de células normais, eu estou falando de células no sentido de número de cromossomos, né? Células 2N. Então, essas células aqui, as ovogônias, elas são células diploides, né? Células que têm o dobro do número de cromossomos. Então, essas células aqui, elas vão sofrer de sucessivas mitoses, né? Elas vão se multiplicar e se diferenciar em ovogônias. Agora, aqui existe um detalhe, e esse detalhe aqui é o que separa você do restante das outras pessoas que não têm esse conhecimento. As pessoas não se atentam que essa fase de proliferação nas mulheres, ele se encerra no terceiro mês de gestação. Então, as mulheres, quando ela está, quando ela está sendo gerada, né, ela está lá no útero da mãe dela,
Quando chegou no terceiro mês de gravidez, ela já tem todas as suas ovogônias prontas, certo? Então, as ovogônias dela já estão prontas. Nos homens é diferente, né? Nos homens é a produção constante a vida dele toda. O da mulher, não. O da mulher é terceiro mês de gestação, e nós estamos falando de seres humanos, né? Encerrou a produção de ovogônia. Chegou no terceiro mês, ela já tem todas as ovogônias que ela vai usar o resto da vida dela. Então, ela já tem lá tudo prontinho. Massa. Então, se você já sabe disso, você está na frente de muita gente. Então, preste atenção. Então, chegou aqui no terceiro mês de gravidez, aí ela vai parar de produzir, de sofrer essas mitoses e vai ter as ovogônias. Aí, as ovogônias, elas vão começar a passar para a fase de ovócito um, certo? Na fase de ovócito um, elas ainda vão ser células diploides, certo? Isso aqui acontece ainda no período uterino, certo? Então, ó, as mulheres, antes de nascer, já tem todos os seus ovócitos um no ponto, elas já estão, ó, lá tudo certinho. Então, na vida uterina da mulher, ela já tem os ovócitos um. Só que o que é que acontece? Quando chegou no ovócito um, ela vai estar na fase de crescimento. E a meiose, ela vai ser interrompida na fase de prófase um, certo? A meiose é dividida em duas fases, a meiose reducional e a meiose equacional, a primeira fase da meiose, a segunda fase da meiose. Dentro dessa fase reducional aqui, a gente tem a prófase um, a metáfase um, a anáfase um e a telófase um, certo? E aqui a gente vai ter a prófase 2, metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2, certo? Então, nessa fase de crescimento aqui, ó, as mulheres vão começar a fazer a sua meiose, mas ela vai ficar paralisada nessa fase aqui, certo? Ó, na fase de prófase um, ela vai ser paralisada. Então, dentro do útero, a mulher já está quase os seus gametas prontos, né? Ela já nasce com seus gametas quase prontos. Só que geneticamente ela consegue barrar a maturação, né? Através de hormônios e de outros genes, paralisando aqui na prófase um. Então, mulheres, anotem isso, mulheres na vida uterina chegam na fase de ovócito um, certo? Ovócito um. Todas as mulheres nascem com seus ovócitos um prontos. Beleza. E como é que eles estão? Eles estão parados na fase de prófase um. E esses ovócitos aí, eles só vão maturar, né? Eles só vão prosseguir a sua mitose normalmente a partir da puberdade, certo? Até atingir a menopausa, a mulher vai liberar normalmente um ovócito por mês, né? Toda vez, desde a primeira menstruação até a última, ela vai liberar normalmente um ovócito por mês. Pode acontecer dela liberar mais, né? Mas o normal, o comum, é que ela libere apenas um. Então, essa daqui é a fase de crescimento. Ela vai ser barrada na fase de prófase um na vida uterina. Aí a mulher nasceu, ela vai passar a infância dela tranquilinha, né? Com os ovócitos uns prontinhos. Chegou na puberdade, ela vai atingir a fase de maturação. Aí aqui, essa fase de maturação, ela vai ser ela vai ser iniciada devido à liberação dos hormônios sexuais, né? Que é a progesterona e o estrógeno. Esses dois hormônios aí vão fazer com que o ovócito que estava aqui, o ovócito 1, que estava parado na prófase 1, continue a mitose, a meiose, certo? Aí ele vai ser maturado, né? Em um ovócito 2. Aí aqui vem o segundo detalhe da ovogênese. O ovócito 2, quando ele chega na fase de ovócito 2, ele não vai liberar dois ovócitos, né? Ele vai liberar um ovócito 2 e um glóbulo, que também é chamado de
corpúsculo, certo? Ele é chamado de glóbulo polar ou corpúsculo polar. E aí, toda vez que a mulher menstruar, ela vai liberar um ovócito 2 e um corpúsculo ou glóbulo polar, certo? Aí, nessa fase aqui, ó, o ovócito 2, ele vai ter novamente a sua meiose interrompida. Só que dessa vez ele vai estar parado na fase de metáfase 2. Então, o ovócito 1 vai estar parado na fase de prófase 1 e o ovócito 2 vai estar parado na fase de metáfase 2, certo? Então, ele sofreu a primeira divisão, né, da meiose, mas a segunda divisão da meiose, que ocorreria lá na telófase 2 ou na anáfase 2, ele não vai conseguir fazer essa segunda divisão. Por quê? Porque ele vai estar parado na fase de metáfase 2. Se por acaso essa mulher, no período de ovulação, tiver relações sexuais e o ovócito dela for fecundado, aí o contato com o espermatozoide vai fazer com que o ovócito 2 seja liberado dessa fase e passe a se chamar de óvulo, certo? Ele vai liberar um Professor, segundo glóbulo polar e vai ser chamado de óvulo. Oi, posso fazer uma pergunta rápida? É que eu tenho uma amiga que tem dois úteros. E como é que vai fazer desse jeito? como é, rapaz? Ela disse que tinha, acho que era dois úteros, se eu não me engano. Olha, sinceramente, nunca vi isso. É amiga da Carol até, dois úteros. Prima dela, eu acho. Então, que eu conheci, que ela estava comigo, ela tem dois úteros. E como é que vai acontecer? Bom, ela tem Ou dois úteros dois e cada úteros. útero tem dois ovários? Não sei. Eu- Olha, sinceramente, Prima da Carol. eu não conheço esse tipo de condição, não. Talvez ela tenha que fazer a retirada de um dos úteros, não sei, não conheço. Mas ela tem que, tipo, se tiver um óvulo entrando no útero, aí ela vai ter que ter gêmeos, é isso? Ou Não, então vai ter que ter dois? se ela liberar um ovócito em cada útero no momento, tipo, ao mesmo tempo e tiver relação nesse período, então a possibilidade dela engravidar pelos dois úteros vai ser, sei lá, pode ser que aconteça. Eu nunca tinha visto isso. Interessante. A Giovana tá falando aqui, muita menstruação. Provavelmente, né? Se tem o endométrio nos dois úteros, então, quando ela tá no período menstrual, provavelmente ela vai Gente do céu, professor, ter essa muito. menina, eu não sei como é que ela fica viva, porque se uma menstruação já é Deus nos acuda, imagine um dobro. Então, eu não sei, não posso falar isso, não tenho experiência nesse Eu ramo, acho que é por mas Gente isso que do ela é céu, como é invocada. que essa Ela menina fica não com raiva morre? de qualquer coisa, fica invocada. Qualquer coisa, acho que é por causa. Nossa enfim, senhora. Não, interessante. tô Depois besta agora. a gente pode conversar sobre isso. Achei interessante. Mas enfim, pessoal, vamos voltar aqui. É, a gente tem aqui, ó, vamos fazer aqui um resumão. A gente tem as ovogônias, que são células que são primordiais, né, que vão sofrer sucessivas mitoses e vão gerar células diploides, né, células 2N. Aí, até o terceiro mês de gestação, essas ovogônias aqui vão se diferenciar em ovócitos um, que são também células diploides, né? Durante o desenvolvimento da vida uterina dessa menina, né? Ela vai parando a divisão desses ovócitos um aqui na fase de prófase um, certo? Chegou a puberdade, essa menina vai converter esses ovócitos um aqui em ovócitos 2, né? Ela vai sofrer a meiose um, só que não vai gerar duas células de tamanhos iguais, né? Ela vai gerar uma célula grandona, né? E uma célula pequenininha. A célula grandona eu vou chamar de ovócito 2 e a célula pequenininha eu vou chamar de glóbulo polar um, certo? Se por acaso este ovócito 2 for fecundado, então ele vai
passar da fase de metáfase 2 e vai se dividir. Um deles vai se tornar o zigoto, né? Que é uma célula 2N, e a gente vai gerar o glóbulo polar 2, certo? Então, se você é uma menina e você nunca engravidou, você nunca teve um óvulo, você sempre teve ovócitos 2, certo? Se você é uma menina que já passou pela maturação sexual, ou seja, você já teve a sua primeira menstruação, então você tem apenas ovócito 2. Se você engravidar, aí você vai ter um óvulo de fato, né? O óvulo dura um momento muito efêmero, né? Um momento muito rápido, porque logo que ele é fecundado, ele vira óvulo, né? Ele solta o glóbulo polar 2 e ele já se transforma no que a gente chama de zigoto, certo? Ou célula-ovo. Pessoal, alguma dúvida? Ah, sim. Aí, se vocês não perceberam, né, a gente chama o gameta de ovócito 2, porque quem é fecundado, na verdade, é o ovócito 2 e não o óvulo. É por isso que o mais correto é chamar os gametas femininos de ovócito 2 do que de óvulo propriamente dito. Então, acabou aí o mistério, né? Alguma dúvida, pessoal? Professor, não entendi essa parte da maturação. A parte da maturação, só um momento. Eu saí da reunião aqui sem querer. Não queria ter saído. Enfim, a parte da maturação. Também tem uma dúvida. Tá. Qual a sua dúvida? É o Igor? É sobre as ovogônias, que eu não entendi direito. Tá. Deixa eu falar logo aqui da parte da maturação, que a gente já tá nesse slide, aí a gente volta lá para as ovogônias, beleza? Então, na maturação ocorre o seguinte: a gente tem aqui, ó, os ovócitos 1, eles vão estar parados na fase de prófase 1, certo? Então, lembrem que eu falei para vocês, lembra das espermátides 1? Elas não são espermatozoides ainda, né? Elas não estão maduras o suficiente para ser chamadas de espermatozoide. Aqui é a mesma coisa, os ovócitos 1 não estão prontos para ser chamados de ovócitos 2 ou de óvulo, né? Então, a meiose aqui, ó, essa meiose 1 que ele sofreu, o ovócito 1, ele vai sofrer a meiose 1, mas ele não vai sofrer a meiose 2. Por quê? Porque ele vai estar paradinho, né, na fase de prófase 1. Então, ele vai ficar barrado lá na fase de prófase 1. Quando chegar a fase de maturação, aí essa parte aqui que ele foi barrado na prófase 1 vai ser liberado, né? Ele vai passar da fase de prófase 1 para a fase de metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Chegou a fase de telófase 1, aí ele vai ficar barrado onde? Aí ele vai passar a fase de prófase 2 e vai ficar barrado na fase de metáfase 2. Então, ó, ele era um ovócito 1. Botar só assim, ó. Ovo 1. Beleza. Esse ovo 1 aqui, ó, ele estava em processo de divisão. Ele estava quase se dividindo. Só que ele estava parado, né? Ele não conseguia passar da fase de prófase 1, certo? Imagina aí, pessoal. Imagina que você tá jogando videogame, certo? Aí você está numa fase que você não consegue passar, você não tem condições de passar daquela fase. É o que acontece aqui no ovócito 1. Ele não consegue sair da fase de prófase 1. Ele está preso aqui na fase de prófase 1. Para ele passar da fase de prófase 1, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de um hormônio, certo? Que é o poder que ele vai receber para passar da fase de prófase 1. Esse hormônio só vai chegar onde? Na puberdade, né? Então, chegou o hormônio, ele vai dizer assim, ó, tá na hora de sair da fase de prófase 1, aí ele vai passar pela fase de anáfase 1, aliás, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Aí, nessa fase de telófase 1 aqui, na fase de anáfase, né, ele já vai estar se dividindo. Aqui na fase de telófase 1, ele já vai estar totalmente separado, né? Só que o que é que acontece? O ovócito, pessoal, ele é uma célula que necessita de muitas organelas, ele necessita de muitas, como é que eu posso falar para você, de muita energia, né? Porque ele vai
ele que vai desenvolver o embrião, né? O zigoto vai ser desenvolvido dentro do corpo da mãe. Então, essa célula aqui precisa de nutrientes, precisa de uma grande massa, né? E aí, o que é que vai acontecer? Em vez de dividir em duas células de tamanhos iguais, a grande parte do citoplasma de uma das células vai ser passada para outra. Por isso que a gente tem esse aqui, ó, o glóbulo polar pequenininho e um ovócito grandão, né? Nos espermatozoides, todos têm o mesmo tamanho, mas aqui nos ovócitos, não. Os ovócitos vão gerar uma célula grande e uma célula pequenininha. Então, essa fase aqui é a fase de telófase 1. Depois que passar por essa fase de telófase 1, esse ovócito aqui, que era chamado de ovócito 1, vai ser chamado agora de ovócito 2. Aí, a fase de ovócito 2, ele vai passar na fase de prófase 2 e vai ficar barrado aqui na fase de metáfase, certo? No caso, metáfase 2. Aí vai acontecer a mesma coisa, é que ele não precisava de um poder especial para passar, que no caso era o hormônio. Aqui, para ele passar dessa fase, o que é que ele precisa? Ele precisa do espermatozoide. Então, o espermatozoide é o ajudante dele. Ele só consegue passar da fase de metáfase se por acaso ele tiver ajuda, que no caso é o espermatozoide. O espermatozoide chegou aqui, fecundou ele, aí ele vai passar pela fase de anáfase 2, né? E aí ele vai liberar o segundo glóbulo polar, novamente ele vai puxar o citoplasma desse daqui para ele e vai liberar só o glóbulo ou corpúsculo polar 2, né? Bota aqui, glóbulo ou corpúsculo polar 2. E aí, no final aqui, né, vai ter a fase de telófase 2. Beleza. Quando o espermatozoide fecundou ele, ele deixou de se chamar de ovócito 2 e passou a se chamar de óvulo, certo? E aqui ele vai passar a se chamar de zigoto. Todo mundo entendeu agora? Entendi, professor. Aham. Beleza. E a sua dúvida sobre as ovogônias, Igor, qual era? As ovogônias da parte que tipo, essa proliferação ou multiplicação, não entendi muito bem. A proliferação acontece da mesma forma que acontece lá na espermatogênese, né? Elas vão se multiplicar para aumentar o número de células, né? Embora nem todas as células sejam maturadas durante a vida da mulher, né? Ela precisa garantir que ela vai ter aí. Vamos imaginar que a mulher ela menstruou ali com 12 anos e ela vai ter aí vida, uma atividade sexual, né? Uma capacidade de engravidar até mais ou menos ali uns 50 anos. Lógico que em 50 anos a gravidez já é de risco, mas até os 50, 55 anos a mulher ainda tem capacidade de menstruar, então ela tem que liberar ovócitos aí. Se ela libera um por mês de 12 até 50 anos, aí são muitos ovócitos que ela tem que liberar, né? Professor, Oi. se a gravidez é de risco, por que essa mulher ainda assim libera ovócito? É porque isso não depende. Eita, Peraí. professor. Isso aí não depende. Isso aí independe tipo, não é que porque a mulher tá mais velha que ela vai deixar tipo assim, ela não pensa, essa gravidez vai ser de risco, o corpo não vai aguentar. Na verdade, isso depende da carga hormonal que ela continua produzindo. Então, tipo, se naquela idade ela ainda produz aquela carga hormonal, ela tá apta a ter filhos, né? Óbvio que Vai de organismo. Meu Deus! isso varia de organismo para organismo, mas não é que ela tem uma consciência, entendeu? Tipo assim, ela não vai pensa, o corpo dela não vai pensar, não, ela já tem 50 anos, se ela engravidar, ela pode morrer. Tipo, o corpo dela não pensa isso. Lembre que o objetivo final da nossa espécie, né, é manter a nossa espécie viva. Então, o objetivo é a reprodução. Então, no final da vida, você tem que.
o seu corpo quer que você se reproduza para que você mantenha os seus genes ativos no mundo, né? Você quer manter os seus genes ativos no mundo. Assim, hoje em dia, a gente tem muito já pensamento, né? Porque como a gente é um ser pensante, né? Um ser racional, a gente não age puramente por instinto. Mas se for falar instintivamente, todos os organismos têm necessidade de se reproduzir. Todos os indivíduos têm essa necessidade de reprodução. Mas claro que, tipo, você não é obrigado, se você disser assim, eu não quero me reproduzir. Você não é obrigado, ninguém vai pegar uma faca e botar no seu pescoço, você vai se reproduzir sim. Não, não existe, né? Mas o Professor, objetivo final é esse. Ah. e por que é que tem mulher que não consegue ter filho? Como é que funciona isso? Aí vai ter uma série de fatores que podem explicar isso, né? Pode ser fatores hormonais, pode ser pode ser um problema no útero, né, da pessoa, tipo, a mulher pode ter uma deficiência no útero, ela pode ter um problema, sei lá, de carência de minerais, de vitaminas, alguma coisa pode acontecer, tipo, na realidade, tipo, engravidar não é tão fácil assim, né? Se você for olhar estatisticamente, não é tão fácil assim. Mas pode haver pessoas que tenham problema, né? Isso, Só um minutinho, deixa eu responder logo a Giovana aqui, que ela mandou mensagem aqui. Professor, e se a mulher não menstruar, como que ela vai saber que tá no tempo fecho? Como assim, Giovana? Se a menstruação dela não vier? Ou se ela, tipo, ainda não menstrua? Explique aí melhor a sua pergunta. Se ela não menstrua de jeito nenhum. Tipo, ela tem idade fértil, mas ela não menstrua. Olha, assim, normalmente, quando a mulher não está menstruando, isso significa dizer que ou ela está com algum problema hormonal, né, de ordem hormonal, os hormônios não estão agindo de forma correta, né, porque o normal é que todo mês tenha o ciclo menstrual, né? A mulher em, é, faça amadurecer seu endométrio, que é a parte interna do útero, e seja liberado esse endométrio. E a partir daí, quando esse endométrio é liberado, né, caso ela não engravide, essa parte aí é a menstruação. Então, se ela não está menstruando, então pode ser que ela nem esteja entrando no período fértil, né? Pode ser que ela não esteja ovulando. Se ela não tem endométrio, pode ser que ela não esteja ovulando. E se ela não tem endométrio, provavelmente também ela não vai conseguir sustentar a gravidez, né? Porque o endométrio é justamente para isso, para fixar o, o zigoto lá no endométrio, para nidar, né? Para ele se fixar, para ela poder manter a gravidez. Então, se ela não está menstruando, se ela não está liberando endométrio, pode ser que ela nem esteja com endométrio. Mas aí é um caso de você procurar um, um ginecologista para ver o caso, né? Ei, professor. professor. Pessoal, só um minutinho. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu apresentei agora? Não, ao que o senhor apresentou agora, não. Não, tô não. É Beleza, sobre a então deixa. avogone ainda que eu tenho dúvida Então, sobre o negócio dos 3 meses lá. então eu vou encerrar aqui a gravação e aí eu tirar as dúvidas de vocês depois que eu encerrar, porque senão vai ficar muito grande o vídeo que eu for botar no YouTube, beleza? Tá.